Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Você está aqui no canal André Peixoto. Já percebeu que tem algumas expressões, algumas palavras que elas são utilizadas fora do seu sentido tradicional? Já percebeu que algumas expressões e essas mesmas palavras elas enriquecem nosso vocabulário? Você quer ser uma pessoa mais rica culturalmente? Quer aprender como se lê melhor? Vem comigo. Pois é, meu querido, minha querida, nós vamos entrar hoje num assunto que eu gosto demais, um assunto muito interessante. Vamos acender a luz do conhecimento na nossa cabecinha. Figuras de linguagem, parte um. Figuras de palavras. Essa videoaula vai ficar salva aqui como efeitos de sentido, figuras de linguagem. Porque quando você utiliza as figuras de linguagem na sua escrita, você se enriquece. Você enriquece a sua escrita e você enriquece a pessoa que está perto de você. Vamos lá? Peguei este mapa mental, tá circulando aqui agora, gente, com esse monte de figuras de linguagem que eu peguei com muito prazer dos meus amigos lá do site Descomplica, né? Vou deixar os créditos aqui porque não fui eu, foram eles que colocaram. E preciso dar aqui agora uma pequena observação para vocês entenderem. Esse mapa mental, ele está muito bem feito, ele é muito completo, entendeu? E esse assunto é um assunto muito rico. Então eu vou dividir as figuras de linguagem em várias videoaulas. Hoje eu vou falar de 3 figuras de linguagem que dizem respeito às figuras. Deixa eu pegar um apontador aqui. Nós vamos estudar hoje as figuras de palavras. Então, basicamente, existem 4 formas de eu escrever enchendo de sentido a minha escrita. Eu posso fazer figuras com as palavras, ou seja, brincar com as palavras. Eu posso fazer construções de pensamento. Isso aqui vai demandar um pouquinho mais de estudo da nossa parte. Eu posso usar figuras de construção, ou seja, na hora que eu for compor a minha frase, eu vou mudar a construção tradicional da frase para eu poder conseguir um sentido melhor ou diferente, ou ter uma estilística, ou seja, um estilo de escrita próprio. Ou eu posso simplesmente usar figuras de som, eu posso brincar com sons, né? Eu vou trabalhar isso nessas figuras de linguagem com você, nessas construções, nos sons e nos pensamentos em outra videoaula. Hoje nós vamos trabalhar com essas 3 palavras aqui, ó: comparação, a metáfora e a metonímia, tá? Vou falar de novo, especialmente para os alunos mais novos. Esses termos, alguns desses aqui são tirados do grego. Então vamos lá: comparação, metáfora, metonímia. Não se assuste, eu vou explicar. Vamos lá. Aqui você nunca fica na mão. Figuras de palavras. Então vamos entender aqui agora. Você pode utilizar as palavras, vamos pensar assim no dicionário, e você pode alterar o sentido das palavras na sua frase, na sua escrita, para você deixar a sua escrita, a sua frase, a sua fala mais rica. Desde agora eu preciso dizer uma coisa muito importante para vocês. Figuras de palavras estão dentro do sentido que nós chamamos sentido conotativo. Tá? Tem a legenda aqui embaixo que você está lendo. Conotativo, ou seja, você só vai entender aquela palavra dentro do contexto da frase. Como aquela frase foi escrita, para quem foi escrita, em que momento aquela frase foi escrita e o que ela significa. Então, isso aqui é contexto, isso é muito importante a gente entender.
Então as figuras de linguagem, elas estão escritas, especialmente as figuras de palavras, elas estão inscritas, ou seja, elas são ditas no sentido conotativo, ou seja, no sentido não real, figurativo, não literal. Vamos lá. Então a primeira figura de linguagem que nós vamos estudar é a comparação. O que é a comparação? Consiste em uma aproximação de dois objetos que possuem uma relação de semelhança. Então, por exemplo, olha só. Quando eu falo assim, ó. Sua pele é clara como a luz do sol. Olha que coisa bonita. Repara que quando a gente fala comparar, nós vamos comparar dois objetos. A gente pode até fazer outras relações com mais de dois objetos, mas vamos começar com dois objetos. Então percebam, o que está sendo comparado aqui? Pele, luz do sol. Repara como é que você utiliza essas duas palavras e você tem uma figura aqui que ajuda a gente a ilustrar quanto é bonito isso. Sua pele é clara como a luz do sol. Olha que beleza de raciocínio. Olha que beleza semântica. O que é semântica? Semântica é sentido. Você enche, repara como é que você enche a frase de significado. Sua pele é clara como a luz do sol. Então, isso aqui é muito importante para nós entendermos. A figura de linguagem mais simples que nós temos é a comparação. Eu vou colocar um objeto, outro objeto e vou compará-la aos dois em algo que eles tenham de semelhante. Tá? É muito importante a gente perceber isso. A semelhança, ou seja, o que é parecido, o que faz lembrar. Vamos lá. Nossa próxima figura de linguagem, metáfora. A metáfora é prima irmã da comparação. Ela é bem parecida com a comparação. Bem parecida mesmo. Então, o emprego de palavras fora do seu sentido normal. Foi o que eu disse lá no início da nossa videoaula. Fora do seu sentido normal. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Por analogia. O que são coisas análogas? São coisas que são semelhantes. São coisas que são parecidas. Então, quando eu faço uma metáfora, ela é uma comparação implícita. É um tipo de comparação, como está dizendo ali no slide, né? Sem o termo comparativo. Um exemplo que nós temos é o seguinte: a Amazônia é o pulmão do mundo. Vamos entender. Reparem que a gente pode entender que, mais uma vez aqui, ó, eu estou colocando um termo, Amazônia, e estou colocando um outro termo, pulmão. Aqui, ó, diz que sem o termo comparativo, a comparação vira metáfora. Então, por exemplo, se eu dissesse a Amazônia é como se fosse o pulmão do mundo, isto é uma comparação. Agora, quando eu digo a Amazônia é o pulmão do mundo, isto é uma metáfora. Então vamos entender. Quando a gente fala analogia, entenda bem. O que uma floresta faz, né? Eu não sou professor de ciências, não estou me aventurando a ser um professor de ciências, mas seria mais ou menos o seguinte. A Amazônia, como uma maior floresta tropical do mundo, o que ela faz? Ela converte, né, o ar ruim num bom ar. Eu estou sendo muito superficial no que eu estou falando, me perdoem os meus professores de ciência, os meus amigos aqui de trabalho. Mas o que eu quero dizer com isso? A Amazônia, ela é uma floresta tão grande, com tantas plantas, que o que a planta faz? Ela participa do ciclo de absorção do gás carbônico, transformando em quê? Em oxigênio, em ar fresco, em ar bom. Então, por isso nós dizemos, uma floresta tão grande quanto a Amazônia, ela é como se fosse o pulmão do mundo.
O pulmão, né, esse órgão que nós temos chamado pulmão, o que ele faz? Ele não oxigena o nosso sangue, né? O ar entra pelas nossas narinas, nós absorvemos o oxigênio dentro do pulmão, ele é convertido e jogado no sangue para oxigenar o nosso sangue, para nós termos o quê? Respiração, vida. Vamos dar um outro exemplo de metáfora aqui. Quando eu falo assim, achei a chave do problema. Mais uma vez, eu estou comparando dois termos. Quais termos que eu estou colocando? A chave e o problema. O problema é como se fosse uma porta. Quando você fala que você achou a chave do problema, significa o quê? Você achou a solução. A chave não abre a porta? Então, a partir do momento que você abre a porta, você encontra a solução, a chave do problema. Você encontrou a solução do problema. Se eu fosse traduzir essa frase para o sentido denotativo, eu diria que eu achei a solução do problema. Tudo bem? Coloquei aqui uma figura para a gente entender isso, ficar bem claro. Entenda, gente, quando eu falo metáfora, eu poderia usar, sem sombra de dúvida, umas 10 videoaulas só para falar sobre metáfora. De tão rica que essa figura de linguagem ela é. De tão rica. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Keith Swanwick, que ele é um autor da educação musical, que ele destinou um capítulo do seu livro somente às música como metáfora. Metáfora é uma palavra grega que significa transportar de um lugar a outro. O que significa isso? Significa que você tira uma palavra de um significado e leva a outro. Olha só, vamos lá, para a gente entender. Esse moço é um gato. Vamos entender esse círculo azul aqui? O gato no sentido denotativo da palavra, o gato felino. Quais são as características do gato? Quais são os adjetivos? Quais são os predicados do gato? Ele é mamífero, quadrúpede, felino, mia e é um ser sensual, ele é um ser bonito. Eu aqui em casa tenho 4 gatinhos. Bob, Fofinho, Algodão e Januária. São os meus filhotinhos. E o moço? Ele é mamífero, bípede, humano e fala. Porém, repara aqui, ó, entre o gato e o moço, que está aqui simbolizado no nosso círculo laranja, os dois têm o que? Em comum a ideia da sensualidade, da beleza. E daí, dessa relação de significados, do gato bonito com o moço bonito, nós dizemos que esse moço é um gato. Então, olha só, significado de interseção. Vamos lembrar isso aqui da matemática. Quando você pensa assim, quando você diz que o gato tem essas características, e quais são as características comuns entre o gato e o moço? A sensualidade. Por isso nós dizemos que esse moço é um gato. Vamos lá. Uma coisa muito comum mesmo, especialmente para os mais jovens entenderem, é a metáfora com os animais. Isso aqui é uma coisa muito interessante, é muito boa de ser estudada e também abre bastante a nossa consciência para novos significados. Por exemplo, a águia. A águia, ela é famosa porque ela tem uma excelente visão. A águia, ela consegue voar alto e lá de não sei quantos metros acima do chão, ela consegue enxergar um bichinho pequenininho, um ratinho, e aquilo ali vai ser a refeição dela. E lá de longe ela consegue, vem e pega o ratinho. Então quando eu falo assim, que ela tem olhos de águia, como uma pessoa tem olhos de águia, eu quero dizer o quê? Que ela tem o quê? Uma visão aguçada. Não é só a visão do sentido de enxergar, mas é aquela pessoa que tem visão, que olha longe, que consegue pensar a longo prazo, que consegue planejar.
tem visão de futuro, tem visão de mundo. Uma coisa muito legal, eu não vou explicar para não ficar muito extenso aqui o vídeo. Joga na internet a metáfora da águia. Metáfora da águia. É uma das coisas mais bonitas e inteligentes que eu já vi na minha vida. Muito legal, vale a pena você pegar. Quando eu falo assim, ela é uma formiga trabalhando. Qual a característica principal da formiga? Quando você olha assim na rua, no cantinho assim, você vê as formiguinhas passando. A formiga é uma excelente trabalhadora. Ela trabalha super bem. Você vê que as formigas, elas são todas ordenadas, elas andam em fila, elas são organizadas. Ela vai lá, corta a folhinha, carrega bonitinho, coloca dentro de um lugar específico, dentro do formigueiro. Cada formiga tem seu papel, trabalha, seja de noite, seja de dia. Né? Pessoas que já trabalharam com formigueiros, né? Tem vídeos muito interessantes aqui no YouTube, em que as pessoas colocam silicone dentro de um formigueiro, aí uma estrutura enorme, complexa, bem feita. Então por isso que a gente fala assim, ó, que alguém é uma formiga trabalhando, porque a formiga trabalha muito bem. E daí eu vou dar uma dica para vocês. La Fontaine é um escritor francês de muitas fábulas. Ele tem uma fábula muito interessante da cigarra e da formiga. Vale a pena você ler. És um cavalo. Estou falando no bom sentido. Isso que eu vou dizer aqui agora é uma coisa muito importante. Quando você pega no sentido bom da palavra, no sentido bom, correto, puro da palavra, você está usando uma metáfora. Quando você usa uma metáfora, mas com sentido pejorativo, com sentido irônico, de deboche, você está fazendo uma ironia. Qual é a metáfora do cavalo? O cavalo, ele é símbolo da força, da resistência. Eu não sei quantas horas um cavalo consegue andar por dia. Eu não sei qual a distância um cavalo consegue percorrer com uma pessoa de 60, 70, 80 quilos nas costas. Mas ele cavalga com certeza muito bem. Ele consegue atingir grandes distâncias. Então o cavalo é sinônimo de força. Quando eu falo que alguém é um cavalo, é que ele é forte, ele é resistente, ele é parrudo. Volto a dizer, no bom sentido da palavra. Porque se for no sentido pejorativo, ruim, você está fazendo uma ironia. Esse é tema para uma outra videoaula que a gente está falando, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Isso aqui daria, brincando, umas 3, 4 videoaulas só para falar as metáforas dos animais. Vamos lá. Esta mulher é uma cobra. Qual a metáfora da cobra? A cobra, ela é ardilosa. Quando a gente fala ardilosa, vem de ardil. Ardil significa armadilha. A cobra, ela é silenciosa, ela anda pela mata se esgueirando. Ela sabe o momento exato de dar o bote, jogar o veneno. Quando eu falo que uma pessoa é uma cobra, é isso que eu quero dizer. Ela que é ardilosa. Ela consegue, com as palavras, ela consegue fazer sentidos diferentes. Ela te pega pelo pé, ela é imprevisível. Por isso que tem que se tomar muito cuidado. Tem muita gente, né? Relativamente, tem gente que cria cobra em casa. Só que tem que tomar um cuidado muito grande. A cobra, ela é imprevisível. Ela não tem relações afetivas com seu dono, com seu tutor. Vamos lá. O cara tá um touro de forte. O touro, assim como o cavalo, ele também é metáfora de força. Só que o touro é a metáfora da explosão. É aquele camarada forte que consegue fazer, tipo assim, que levanta, sei lá, 200 quilos, pá, na maromba aqui, mas não consegue resistir por muito tempo e logo solta. O touro é assim, é aquela força de explosão. Ele não tem tanta resistência como um cavalo. Né? Desculpem aqui quem conhece do trato com os animais, mas eu tenho muita certeza do que eu estou falando.
O touro é significado de força, mas aquela força bruta, parruda, mas explosiva. Não tem tanta resistência quanto o cavalo. Opa, vamos lá. Tá uma porca de gorda. Tá aí. Isso daqui é uma metáfora que também é uma ironia. Quando eu falo que alguém tá uma porca, quero dizer o quê? Que tá gordo, tá gorda. Quem cria porco sabe o que eu tô falando. Você cria o porco para quê? Para você cevar o porco, né? Para ele ficar gordo. Para quando você for vender o porco tá gordinho, tá carnudo, tá gorduroso. Tá bom? Quem costuma fazer aquele churrasco do porco inteiro, tá cevado, bonito, vai comer um porco no Natal, aquela pernil bonito, aquele negócio gordo. Por isso que os porcos eles são criados em lugares confinados, para o quê? Para ele não correr muito, não fazer muito exercício, ele ficar com a carne magra. Não, o porco ele tem que ficar gordinho. Quando eu falo com a pessoa é a mesma coisa. Pessoas gordas, como o titio aqui. Tá um porco de gordo. Ou seja, gordão, tá cevado. Isso são as metáforas dos animais. Isso diz muita coisa pra gente. Especialmente quando a gente for pegar La Fontaine, como eu disse anteriormente, que tem as metáforas com os animais, as fábulas. A fábula é um gênero textual em que os animais falam. Basicamente, né? Não quero me estender muito na teoria literária, mas fábula basicamente seria uma história narrativa de curta duração em que animais falam. Só que o próprio animal, o ser animal, o porco, por si só ele já nos diz, é uma pessoa assim, 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 assado. O touro vai ser, você pode ter certeza, o touro chegou na história, o touro é o quê? É o forte, é o valente. A cobra é boazinha? Não. A cobra quase sempre vai ser a vilã da história, porque ela é o quê? Ela é venenosa, ela é ardilosa. Estamos quase acabando, vamos seguir para a nossa última figura de linguagem, que é a metonímia. Comparação facílimo. Todo mundo compara tudo a qualquer coisa, a qualquer momento. Agora, metáfora é uma palavra um pouco diferente. E a terceira palavra, metonímia. Vamos lá. Metonímia, substituição de um nome por outro em virtude de haver entre eles associação de significados. Vamos lá. Enquanto na metáfora a gente compara, né, por assim dizer, na metonímia a gente substitui. Tá? A palavra-chave para a gente entender metonímia é substituição. Exemplo simples. Bebi uma Antártica gelada. Qual a substituição que está acontecendo aí? Olha só. Você bebeu uma cerveja que se chama Antártica. Qual a substituição que está acontecendo aí? A marca pelo produto. Você consumiu uma cerveja e o nome dessa cerveja era Antártica. Vamos caminhar, vocês vão entender. Vamos lá, eu coloquei aqui, mais uma vez aqui, prestando tributo agora a um outro site muito bacana de língua portuguesa chamado Minuto das Letras, tá? Em que a gente tem aqui uma explicação muito interessante sobre o que vem a ser metonímia. Usar um nome em lugar de outro, uma palavra substituindo a outra. Quando eu falo assim, comprei um Monet. Monet é um pintor francês. Então o que acontece? Quando eu falo que eu comprei um Monet, na verdade eu não comprei o Monet. O Monet é o pintor, eu comprei uma obra, eu comprei um quadro do Monet. Ele é um bom garfo, né? Aqui no Sudeste a gente fala o quê? Ele é bom de garfo. Significa o quê? Que o camarada bate um prato bonitinho, come direitinho, come bem, é guloso. Ou seja, quando eu falo que eu comprei o Monet, você substitui o autor pela obra, ou seja, o quadro. Quando eu falo que ele é um bom garfo, é o instrumento pela pessoa. Ou seja, o comilão vai usar muito o quê? Garfo. Bebeu 2 copos de água. Percebam, ele bebeu o copo ou ele bebeu o que tinha dentro do copo. Por isso que a gente chama de o continente, né, o que está fora, pelo conteúdo, o que está dentro.
Tomei 2 taças de vinho. Você tomou a taça ou você tomou o vinho? Completou 30 primaveras, a parte pelo todo. Essa é uma maneira bonita de dizer que ele completou 30 anos. Só que quando o ano é dividido em estações, a gente diz que ele completou 30 primaveras. Olha que coisa bonitinha. Vamos lá. Comprei um Danone. Eu vou falar mais sobre essa questão das metonímias mais conhecidas, pelo menos aqui na nossa região. Comprei um Danone, a marca pelo produto. Você comprou um iogurte, um leite fermentado, sei lá o que. Eu vou explicar com mais calma em outros significados mais simples. Lavou os cristais para o jantar. Você lavou os cristais ou você lavou as taças de cristal? Então, o que a gente precisa entender neste momento é que metonímia é substituir. Substituição. Simples assim. Vamos lá. Então, eu fiz uma jogada aqui com as metonímias mais comuns. As mais comuns. Eu teria uma lista extensíssima para falar sobre as metonímias comuns. É uma figura de linguagem que parece difícil, mas não é. Então, quer ver um exemplo? Eu falo assim, eu masco chiclete de morango. Está acontecendo uma metonímia aqui. Olha só. A palavra chiclete, na verdade, não é o nome do produto que essa moça está mascando aqui. Ela está mascando o quê? Goma de mascar. O nome do produto que está na boca dessa moça é goma de mascar. Só que, como a goma de mascar mais comum, né, até não sei quantos anos atrás, a mais comum que tinha era da chiclete, então a gente falava o quê? Estou mascando um chiclete. Leite moça, isso aqui é um clássico. Isso é um clássico. Vai, garoto, lá na venda, compra pra mim 2 latas de leite moça. Aí tem toda uma história que falava que as latas antigas de leite moça tinha essa moça com um balde na cabeça, a gente falava que era leite moça, coisa e tal, mas o nome do produto, na verdade, é leite condensado. Entendeu? Isso é muito comum, muito comum. A próxima que nós temos aqui é Gillette. Presto Barba. Outro clássico da metonímia da língua portuguesa, especialmente no Brasil. O nome do produto não é Gillette. O nome do produto é lâmina de barbear. Só que a marca mais comum de fabricação para lâminas de barbear, é a da Gillette. Então a gente fala o quê? Amor, não me esquece de passar no mercado e comprar 2 Gillettes para mim, por favor. 2 Presto Barbas para mim. Presto Barba é a mesma coisa. Isso aqui é muito bacana. Em todos esses exemplos foi substituída a marca pelo produto. É muito comum isso, tá? Outros exemplos aí tranquilos. Bombril, por exemplo. Bombril é lâmina de aço. Só que é mais comum, da marca Bombril, a gente fala, vou comprar um Bombril. E assim por diante. Tem muitos produtos. Então, meus queridos, a gente chega ao fim aqui da nossa videoaula. Por favor, deixa seu joinha aqui embaixo. Coloca seu curtir, dá sua ideia, dá essa moral aqui pro nosso canal. Você que é amigo, professor de língua portuguesa, compartilha, dá seu curtir também. Deixa seu comentário se alguma coisa você gostaria que fosse explicado melhor. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.